Leitura do livro Corra com os Cavalos, para quem busca uma vida de excelência. Autor Eugene Peterson. Capítulo 4. Sou apenas um jovem. Então lhes disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todos o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Jeremias capítulo 1, versos 6 ao 8 e 18. Eu não fui criado para correr perigos, chorou Frode. Eu gostaria de jamais ter visto o anel. Por que veio até mim? Por que eu fui escolhido? Tais questões não podem ser respondidas, disse Gandalf. Pode estar certo de que não foi por qualquer mérito que os demais não possuem, não pelo poder ou sabedoria de forma alguma. O fato é que você foi escolhido e, portanto, deve utilizar toda a força, o coração e a inteligência que possui. J.R.R. Tolkien, do livro O Senhor dos Anéis. Deus ordenou a Jeremias algo que ele julgava não ser capaz de realizar. Naturalmente, ele recusou. Se nos fosse ordenado fazer algo que sabemos não sermos capazes, seria tolice aceitar a incumbência, pois logo a nossa incapacidade se tornaria patente a todos. A missão que Jeremias recusou foi a de ser um profeta. Existem duas convicções interligadas que caracterizam um profeta. A primeira é a de que Deus vive, que é pessoal e ativo. A segunda é a de que o mundo está atravessando um momento extremamente crítico na história. Um profeta é obcecado por Deus e vive intensamente para o agora. Deus é tão real para um profeta quanto o vizinho da casa ao lado. Este é um vórtice no qual os propósitos de Deus estão sendo desenvolvidos. A função de um profeta é convocar as pessoas a viverem bem da forma certa, a serem humanos. Porém, isso é mais do que apenas transmitir essa mensagem. É necessário também vivê-la. O profeta deve ser aquilo que prega. A pessoa, bem como a mensagem do profeta, é que nos desafia a vivermos da forma para a qual fomos criados. Dentro do contexto da nossa salvação, nos tornamos tudo o que nosso projeto original determinava que fôssemos. Não podemos ser humanos se não temos relação com Deus. Podemos ser animais que não têm consciência de Deus. Podemos ser um agregado de minerais totalmente inconscientes sobre o Criador. Portanto, humanidade requer relacionamento com Deus por princípio. Como os eruditos costumam dizer, homo non proprie humanus sed superhumanus estis, ou seja, que para ser um verdadeiro humano é necessário que você seja mais do que um simples humano. O relacionamento com Deus não é algo a ser implementado após o nosso crescimento básico, mas é o alicerce fundamental deste crescimento. Retire esta base e você não edificará a verdadeira humanidade, mas apenas uma casca, somente a aparência e não a essência do ser humano. Tampouco podemos ser humanos se não vivermos no presente, pois é nesta dimensão que o Senhor vem ao nosso encontro. Se evitarmos os detalhes do presente real, abrimos mão de grande parte da nossa humanidade. Soren Kierkegaard satiriza a nossa desatenção e inconsciência para com a nossa realidade imediata quando escreve sobre um homem que estava tão absorto e mergulhado em suas ideias, projetos e causas que, ao acordar certo dia, descobriu-se morto. Um profeta leva as pessoas a conhecer Deus, quem ele é, suas características,
palavras e ações. Ele nos desperta de nossa sonolenta complacência, de modo a enxergarmos o grande e atordoante drama que é a nossa existência, empurrando-nos para o palco, a fim de que desempenhemos os nossos papéis, quer julguemos-nos prontos ou não. O profeta suscita a nossa ira ao rejeitar nossos eufemismos, revelar nossas disfarces e então trazendo à tona nossos atos mais cruéis e motivos egoístas, exibindo-os onde todos os demais possam vê-los. O profeta faz com que tudo e todos pareçam importantes e significantes. Importantes porque foram criados por Deus. Significantes porque Ele está agora mesmo usando sua criação, homens e mulheres, de forma ativa. Este enviado de Deus, o profeta, torna difícil a continuidade de vidas egoístas ou inúteis, alegando incapacidade. Não há trabalho mais importante, pois o que pode ser mais relevante do que uma persuasiva apresentação da realidade invisível, porém vívida? Seria Deus? E o que é mais valioso do que uma convincente demonstração do significado eterno dos componentes comuns e visíveis da vida cotidiana? Entretanto, seja importante ou não, o fato é que Jeremias recusou esta missão. Ele não se julgava qualificado. Jeremias não havia tirado boas notas na escola divina e não havia vivido o suficiente para conhecer como funciona o mundo. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Possuímos muita prática em alegar incapacidade a fim de viver a plenitude para a qual Deus nos chama. Quando enfadonhas soam as nossas desculpas, eu não tenho experiência, sou apenas uma dona de casa, não fiz nenhum curso de teologia, sou apenas um humilde pregador, não tenho suficiente escolaridade, não tenho tempo disponível, não possuo treinamento, me falta autoconfiança. Ou, como encontramos no texto bíblico, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Muitos se têm exigido de nós, mas nunca estamos à altura das exigências ou não somos capazes de lidar com elas. Se olharmos para nós mesmos e formos absolutamente honestos, sempre chegaremos à conclusão de que somos inadequados, incapazes. Claro que nunca somos tão honestos assim. Nós colocamos e trapaceamos nas provas, acobertamos aqui e blefamos ali. Fingimos ser mais seguros e confiantes do que realmente somos. Não chegaríamos a lugares tão distantes se não tivéssemos aprendido a blefar e, além do real, nos mostrássemos tão confiantes sobre o caminho a tomar. De fato, viver é uma tarefa demasiado elevada para nós. Esse negócio de viver em consciente dependência de Deus, em atencioso amor com os que nos cercam e em reverente apreciação do mundo que nos rodeia, por exceder as nossas capacidades, é muito complicado. Não somos engenhosos o suficiente, não dispomos da energia necessária e tampouco conseguimos nos concentrar adequadamente. Somos seres patéticos, desleixados e relapsos. Temos rompantes ocasionais de amor, de profunda fé passional, de impressionantes episódios de corajoso cuidado. Mas então, logo retomamos a costumeira indolência ou ganância. Voltamos ao velho padrão, a conhecida conversa fiada que faz os outros pensarem que somos melhores do que realmente somos. Algumas vezes, até mesmo nos enganamos ao pensar que, na verdade, somos boas pessoas. Em seu íntimo, Jeremias tinha consciência de tudo isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Jeremias 17, verso 9.
A honestidade implacável, porém, sempre nos esmagará por causa de nossa incapacidade. O mundo é um lugar apavorante. Se não sentirmos uma pontinha de medo que seja, é porque simplesmente vivemos alienados do mundo lá fora. Se nos sentimos satisfeitos conosco mesmo, é porque não possuímos padrões elevados ou sofremos de amnésia profunda com respeito à realidade central. Visto que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Pascal disse: não temas contanto que você tenha medo, mas se você não sentir medo, então tema. Existe uma enorme diferença entre o que nós pensamos que podemos fazer e o que Deus nos chama a realizar. Nossas ideias sobre o que somos capazes de fazer ou desejamos executar são triviais em vista da grandiosidade das ideias de Deus para nós. Existe um paralelo entre o chamado de Deus para Jeremias tornar-se um profeta e o chamado divino para sermos uma pessoa. As desculpas que apresentamos são plausíveis e com frequência são fiéis aos fatos, mas, no entanto, ainda não passam de meras justificativas e são proibidas por nosso Senhor. Não digas: não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A seguir, o Senhor estendeu a mão e tocou os lábios de Jeremias, dizendo: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias 1, verso 9 e 10. Os três pares verbais: arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar, plantar, estão intimamente ligados. No caminho da fé, não devemos fugir, porque nos parece demasiadamente difícil. Enfrentamos o desafio porque somos ordenados e equipados a fazê-lo. Não são nossos sentimentos que determinam o nível de nossa participação na vida. Tampouco nossa experiência nos qualifica para o que realizaremos e seremos. Deus é quem decide a nosso respeito. Ele não nos envia para a empolgante e perigosa vida de fé porque somos qualificados, mas Deus nos escolhe com o propósito de nos capacitar para o que Ele deseja que façamos ou sejamos. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações. Apenas 8 versículos depois, e Jeremias não é mais incapacitado para a tarefa. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1, verso 18 e 19. Tudo o que sabemos acerca de Jeremias nos dá provas de que estes versículos de fato se cumpriram. Durante seu ministério público de 40 anos, em meio às mais confusas e caóticas décadas de toda a história de Israel, Jeremias foi invencível. Por diversas vezes, seu íntimo foi tomado por intensa agonia. Porém, Jeremias nunca se desviou do curso traçado por Deus. Ele foi cruelmente escarnecido e severamente perseguido, mas jamais mudou a sua posição. Havia sobre ele uma tremenda pressão para que mudasse, fizesse concessões, desistisse e se escondesse. Jeremias, porém, jamais aceitou fazer qualquer destas coisas. Ele aportou-se como um muro de bronze. Como Jeremias abandonou aquela postura covarde e evasiva, repleta de desculpas do tipo: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
tornando-se uma coluna de ferro ao aceitar a incumbência de um profeta? Deus equipou Jeremias para esta vida ao apresentar-lhe duas visões. Essas visões transportaram-no da enervante omissão para uma obediência carregada de adrenalina. Uma vara de amendoeira. A primeira das visões foi uma vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias, capítulo 1, verso 11 e 12. A amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na região da Palestina. Antes de estender as folhas, flores brancas como a neve desabrocham. Enquanto a terra ainda está sob os efeitos gélidos do inverno, as acalentadoras flores surgem naturalmente sem avisar, surpreendendo-nos com a promessa da primavera. Isto se repete a cada nova primavera. A exuberância nas flores antes do surgimento das flores ou que a relva seja tomada pelo verde. E nós sabemos o que acontecerá a seguir. Breve pássaros migratórios estarão enchendo o ar com seus trinados, folhas embelezarão a copa das árvores com diferentes matizes de verde. Os frutos começarão a se desenvolver. O florescer é um período ímpar, um espetáculo belíssimo para os olhos e cujo aroma é um deleite para o olfato. Porém, é mais grandioso que isso. É uma antecipação, uma promessa como palavras, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Estas palavras, como a flor da amendoeira, são promessas, uma antecipação do que está para acontecer. Elas se transformam em algo, e o verbo se fez carne. João 1,14. Esta visão é marcada por um jogo de palavras. As palavras amendoeiro e velo, na língua hebraica, são muito similares. Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de chaquete, amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu, choquede, velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo: estou velando a minha palavra como um pastor vela por seu rebanho. Nenhuma das palavras que me ouviste dizer deixará de se cumprir. Nenhuma se perderá. Eu farei com que cada palavra se torne realidade. O método empregado por Deus foi audiovisual, uma imagem visual associada a um jogo de palavras para treinar a esperança de Jeremias. Pelo resto da vida, a cada nova primavera, a visão das amendoeiras em flor, chaquete, dispararia um mecanismo na memória de Jeremias, recordando das palavras soquete. Expressa por Deus. Seria muito difícil esquecê-la. Assim, a imagem das amendoeiras traria à tona todo o renascer da vida e a explosão de energia que acompanham a primavera. Não há como viver pela fé, seja um profeta ou uma pessoa, sem ser sustentado por uma visão desse tipo. Nós precisamos estar convencidos e, de uma maneira ou outra, precisamos de lembretes periódicos onde palavras não são meras palavras e as palavras de Deus são especiais. São promessas que sempre se cumprem. Ele realiza o que anuncia. Deus cumpre o que diz. Uma panela de água fervente. A segunda visão de Jeremias foi uma panela fervendo. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina ao norte. Jeremias 1,13. A panela encontrava-se inclinada de modo que a água fervente estava sendo derramada sobre o sul. A cidade de Anatote e as ruas de Jerusalém estavam diretamente no curso das águas. A água fervente sendo derramada sobre Israel é identificada como exércitos inimigos marchando para uma invasão. Jeremias 1, verso 14 a 16.
As nações localizadas ao norte de Israel estavam engendrando uma guerra contra os israelitas que, ao eclodir, iria inundar a terra com maligno assassinato, estrupos e saques. A ebulição da turbulência no horizonte iria ser derramada sobre as aprazíveis colinas da Judéia. Os reis e oficiais inimigos, com audácia e escárnio, iriam acampar seus exércitos defronte dos portões da cidade e ao redor dos muros. Esta guerra iminente está relacionada ao julgamento de Deus. A água fervente irá lavar a terra. A água quente tem o dom de purificar, disse G. K. Chesterton. O julgamento escaldante estava para acontecer, porque o povo tinha abandonado o relacionamento de amor com Deus e se envolvido com rituais religiosos a deuses estranhos e vãs idolatrias. Jeremias 1,16. A guerra viria interromper aquele modo de vida inútil, tolo, impuro e indolente, obrigando-o a voltar seus olhos para o que é essencial e eterno. Vida e morte, Deus e a humanidade, fé e descrença, aliança e obediência. Esta segunda visão, em contraste com a visão da amendoeira, é negativa, mas sua mensagem é extremamente positiva, pois seu efeito é conter o mal. A panela fervente é um recipiente localizado em um lugar específico no contexto. Nem Jeremias e muito menos o povo precisava de uma visão alertando sobre o perigo cada vez mais evidente ao norte. Todos tinham conhecimento deste fato. Os exércitos neobabilônios estavam em marcha e nenhuma pessoa dotada de inteligência mediana poderia ficar alheia a isso. A visão da panela ao fogo mencionou, localizou e limitou o maligno que estava afligindo todos com um tipo de paranoia metafísica. Por falta de treinamento e instrução, permitimos que o inimigo esgueire-se através da atmosfera e das nossas emoções, como uma neblina obscurecendo as fronteiras da realidade e envolvendo tudo com um cinza ameaçador e úmido. Envoltos por tal atmosfera, somos aterrorizados por qualquer rumor, saltando e gritando a cada som estranho. Vivendo entre sobressaltos e ataques de ansiedade. Com certeza, o maligno domina grande parte do mundo em que vivemos. Esta constatação é assustadora. Se vivermos de forma realista, com nossos olhos bem abertos, veremos a maldade que reina neste planeta. Então, como podemos relaxar diante desta visão? A própria visão nos fornece a resposta. O mal não está em todas as coisas, não está presente em todos os lugares. Ele tem um nome, um princípio e um fim. O mal que retém sua poderosa garra sobre todos não é selvagem ou incontrolável. É um julgamento cuidadosamente ordenado, cujo comandante é Deus. A panela de água fervente reduz o mal a um local e uso. Não podemos ser inocentes com respeito ao maligno. Ele deve ser enfrentado. Também não podemos ser intimidados, pois será usado por Deus para o nosso bem. Por isso, um dos mais extraordinários aspectos das boas novas é que Deus usa pessoas de todos os tipos, até as más, para cumprir os seus positivos propósitos. O grande paradoxo do julgamento divino é que o maligno é utilizado como combustível no forno da salvação. Se não estivermos conscientes do significado desta visão, perdemos nosso senso de proporcionalidade e seremos incapazes de reagir da maneira correta a tudo que surge à nossa frente em nosso viver diário. Se nos esquecermos que os jornais são apenas notas de rodapé em relação às escrituras e não o contrário, os simples atos de colocar os pés fora da cama a cada manhã será motivo de medo. A maioria de nós usa tempo excessivo lendo os editoriais dos jornais e quase nada com a visão profética.
Obtemos a nossa interpretação e opinião sobre os políticos e economistas e sobre a moral por meio de jornalistas, quando deveríamos estar apenas nos informando. O significado do mundo é plenamente fornecido pela palavra de Deus. As duas visões, a vara de amendoeira em flor e a panela de água fervente, foram o curso de pós-graduação de Jeremias. Aquelas imagens singulares ficaram marcadas de forma indelével na retina de sua fé. Por intermédio dessas visões, ele pode manter o equilíbrio, a sanidade e a paixão no teatro da glória de Deus e por meio do holocausto do pecado humano, para evitar sentir-se maravilhado pelo esplendor ou nauseado pela ofensiva do maligno. Jeremias manteve-se agarrado à realidade, jamais se refugiando na caverna da autocomiseração, nunca fechando os olhos para a horrível face do mal ao seu redor ou desdenhando cinicamente a explosão de glória que o cercava. A primeira visão convenceu Jeremias de que a palavra de Deus irrompe em maravilhas que absolutamente são ilusões. A segunda visão que lhe deu a certeza de que o mundo é um lugar muito perigoso, mas que o perigo não é catastrófico. A fim de estarmos equipados para cumprir aquilo para o qual Deus nos chama, profeta e homem, não paralisando a nossa vida pela inadequação, necessitamos conhecer profundamente estes dois assuntos, Deus e o mundo, sendo plenamente treinados neles. Em ambos, as primeiras impressões e as aparências superficiais enganam. Nossa tendência é subestimar Deus e superestimar o maligno. Não vemos o que Deus está fazendo e concluímos que ele não está realizando nada. Mas, ao contrário, enxergamos tudo o que o diabo está executando e concluímos que ele está no controle de todos. As visões dissipam as aparências. Por intermédio da amendoeira em flor e da panela ao fogo, somos treinados a viver com ardente esperança e nunca nos deixarmos intimidar pelo maligno. Porque se formos viver na imagem de Deus, conscientes de que tudo lhe pertence, receptivos e sensíveis com relação a tudo o que ele está realizando, nós temos de ter confiança em sua palavra e acreditar no que não vemos. No entanto, se formos viver no mundo, atentos a cada particularidade, amando-o apesar dos dias maus, não sendo repelido, não temendo e se conformando a ele, nós teremos de enfrentar o imenso mal em que jaz o mundo, sabendo ao mesmo tempo, porém, que este é um mal controlado e limitado, modelados pela visão. As visões funcionam ainda hoje. A vida de Jeremias evidencia que as visões foram um currículo educacional que transformaram um jovem seguro em um homem maduro, dotado de integridade. Jeremias foi lapidado por aquelas visões e não pelo modismo da época ou por seus sentimentos sobre si. Sabemos que, com frequência, ele sentiu-se amedrontado e foi tratado de forma terrível. Por inúmeras vezes, sentiu-se fraco, chegando às raias do desespero. Porém, a verdade é que ele sempre esteve fortalecido. Enquanto os seus sentimentos o empurravam para o buraco emocional, sua fé o sustentava. Sua força não foi alcançada pelo crescimento de calos em seu espírito altamente sensível. Ao longo de sua vida, Jeremias experimentou uma variedade incrível de emoções. Parece-nos que seu espírito a tudo registrou. Ele foi uma daquelas pessoas extremamente perceptíveis que reagiam ao menor tremor à sua volta. Ao mesmo tempo, entretanto, Jeremias era intimamente impermeável aos ataques e escárnios, à perseguição e oposição. Esta perfeita integração entre a força e a sensibilidade, entre a estabilidade e a emoção, é muito rara. Algumas vezes encontramos pessoas que vivem com suas emoções à flor da pele. Elas desmaiam ao menor sinal de sangue. Esta sensibilidade exacerbada
as torna incapazes de enfrentar as inesperadas crueldades do mundo. Em contraste, há pessoas que são rígidos, moralistas, inflexíveis, defensores de sua justa retidão. Jamais paira qualquer dúvida sobre sua posição dogmaticamente positiva. Porém, seus princípios são como as marretas que esmagam os ossos e deixam marcas roxas na pele. O mundo demarca um grande círculo ao redor dessas pessoas como uma espécie de quarentena. Manter um contato longo e constante com tais pessoas é considerado ato perigoso, pois se elas detectarem em nós algum tipo de fraqueza mental ou moral, seremos felizes se escaparmos com uma simples dor de cabeça. Mas não Jeremias. Instruído que foi pela visão da vara de amendoeira, sua reação interna com respeito ao pessoal, seja em relação a Deus ou às pessoas, desenvolveu-se e aprofundou-se. Treinado que foi pela visão da panela de água fervente, sua capacidade externa de lidar com o maligno e de resistir à intimidação tornou-se invencível. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. Nada mal para alguém que não passava de uma criança. Capítulo 5. Não confie em falsas palavras. Palavras que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7, do verso 1 ao 4. Há muitas pessoas hoje que amam o reino celestial de Jesus, porém poucas que carregam a sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas que suportam sofrimentos. Longa é a fila das pessoas que compartilham de seu banquete, porém curta é a fila dos que compartilham de seu jejum. Todos desejam tomar parte em seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até partir do pão, poucos quando o momento é de beber o cálice do sofrimento. Muitos que reverenciam seus milagres, poucos o que o seguem na indignidade da sua cruz. Thomas A. Kempis. Manassés foi o pior dos reis a reinar sobre os hebreus. Ele foi um homem totalmente mau à frente de um governo completamente corrupto. Ele reinou em Jerusalém por 55 anos, uma metade de século maligna e sombria. Ele incentivou a prática de cultos pagãos, envolvendo todas as comunidades em orgias sexuais. Manassés instituiu prostitutas em santuários espalhados por todo o país. Ele importou mágicos e feiticeiros dos povos vizinhos que escravizaram o povo com toda sorte de superstições, manipulando-os com suas magias e encantos. Este homem não poderia ser mais vil e maligno. Parecia não haver fim para suas crueldades. Sua capacidade para inventar novas formas de mal parecia nunca se esgotar. Seu apetite pelo sórdido parecia insaciável. Certo dia, ele colocou seu próprio filho no altar durante um ritual de magia negra e o queimou como sacrifício. 2 Reis, capítulo 21. O grande templo de Salomão em Jerusalém, resplandecente em sua santa simplicidade, outrora vazio de qualquer forma de Deus, de modo que o Deus invisível podia ser reverenciado e cultuado, estava tomado por mágicos e prostitutas, ídolos sob a forma de bestas e monstros. A luxúria e o desejo desenfreado profanavam aquele santo lugar.
Os assassinatos eram frequentes. Manassés arrastou o povo para um lamaçal muito mais fétido do que qualquer coisa já vista no mundo. E Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 2 Reis, capítulo 21, verso 9. Jeremias nasceu na última década do reinado de Manassés. Este era o mundo onde Jeremias aprendeu a andar, falar e brincar. Não há como imaginar um lugar pior e mais impróprio para uma criança crescer. Era uma sociedade completamente pervertida. Por todos os lugares andavam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Salmos 12, verso 8. Os 55 anos de caos moral quase levaram a fé no verdadeiro Deus ao esquecimento total. Algumas pessoas idosas ainda recordavam os oráculos proféticos e os atos do verdadeiro culto. Rumores de santidades eram, sem dúvida, motivo de muita fofoca e comentários desairosos. As poucas pessoas a manter a fé real viviam de maneira fugídia. Então Manassés morreu e seu filho Amon o sucedeu no trono. O povo aguardou para ver se aquele estado de coisas sofreria alguma mudança. Porém, nada se alterou. O mal continuou. Mas a sociedade já não aguentava mais tanta maldade. As pessoas haviam chegado ao limite da tolerância. Assim, Amon foi assassinado prematuramente. Então seu filho Josias, com apenas 8 anos de idade, herdou o trono. As reformas de Josias. Dá-se início, então, a um dos mais notáveis capítulos na história do povo judeu. Neste precoce rei havia um espírito inocente e incorrupto que Deus usou para trazer a vida nova a Israel. Ficamos imaginando como Josias começou essa reforma, pois ele não dispunha de referenciais ou modelos para executá-la. A bondade origina-se em um nível tão profundo que se torna inacessível às nossas investigações. Ao olhar para a superfície asfaltada de um grande estacionamento, logo me vem à mente esses dois reis, Manassés e seu neto Josias. O asfalto possuía um aspecto feio. A natureza verde e vicejante é bruscamente retirada, dando lugar a esse material monótono e estéril. Uma tecnologia brutal e impessoal põe fim a uma vida de formas delicadas, para servir à conveniência dos adoradores dos deus Mamon. Depois, porém, de algum tempo, fissuras começaram a surgir no asfalto, permitindo que variedades de gramas, flores silvestres e mesmo árvores teimosamente floresçam por aquelas aberturas. As forças subterrâneas de vida abrem caminho por entre aquela superfície de morte. A equipe de manutenção se esforça em tampar e cobrir as fissuras, procurando manter o asfalto intacto e uniforme. Mas se afrouxarem a vigilância por uma ou duas estações, novamente a natureza dá sinais de vida aparentemente frágeis, mas de fato com uma força e persistência incríveis. Eu falo das discretas forças que dividem o coração e rompem o pavimento negro, forças silenciosas escondidas em pessoas e plantas. Tomando este exemplo, poderíamos dizer que Manassés cobriu a Terra Santa com asfalto feito em Sodoma e Gomorra. No entanto, isso não sufocou totalmente o que era santo. Ele só tornou-se inacessível aos olhos. O jovem rei Josias foi um dos primeiros botões a abrir caminho por entre o betume negro da maldade. Em seu íntimo, movido por um desejo intuitivo de buscar a Deus que os seus corruptos pais não foram capazes de anular, nem a atmosfera maligna que o cercava, foi o forte o suficiente para aniquilar o pequeno Josias, que questionava-se como estabelecer um sistema de governo melhor. O que ele, como rei, poderia fazer para restaurar a saúde e a bondade naquela lixeira moral que Jerusalém se tornara? Ele tinha de começar em algum lugar. Então, Josias escolheu o lugar de culto.
As vidas das pessoas são reflexo do culto que praticam. O templo em Jerusalém era a evidência arquitetônica da importância de Deus na vida do povo. Todas as linhas da vida entrecortavam-se no templo. O sentido da vida e os valores foram estabelecidos naquele local sagrado. O tipo de culto define o tipo de vida. Se o culto prestado for corrupto, a vida será corrupta. Por 55 anos, a luxúria e a violência na dependência da casa do Senhor tinha ultrapassado os limites daquele local e corrompido as vilas, ruas e lares da nação. Josias começou a restauração por uma faxina completa no templo. Durante a execução desse trabalho, Ilquias, o sumo sacerdote, encontrou um antigo livro. O livro foi levado até Josias e lido diante do rei. Era o livro de Deuteronômio. Imagine o impacto que aquela leitura provocou. Lá estava o precoce rei Josias, desgostoso com a maldade perpetrada por seu pai e seu avô, determinado a mudar aquela situação, porém não sabendo direito como fazê-lo. Ele não dispunha de um plano diretor, instruções ou conselhos a seguir. A única coisa que havia herdado de seus antecessores no trono foram 55 anos de corrupção moral. Mas agora ele tinha diante de si aquele poderoso documento que falava sobre o amor de Deus e nosso culto a Ele, que fornecia definições claras sobre o certo e o errado e que indicava direções explícitas de como adotar decisões morais e prestar um culto inteligente. Aos ouvidos de Josias, aquela leitura foi como um raio a atingir-lhe diretamente. A reação do jovem rei foi imediata e determinante. Sem demora, ele colocou em ação tudo o que havia recebido através da leitura. A partir daquele instante, Josias baniu todo e qualquer vestígio de uma falsa adoração, pois conhecia como o verdadeiro culto deveria ser. A imoralidade fomentada e incentivada pelos governos anteriores foi totalmente aniquilada. As prostitutas que desfrutavam um lugar especial no templo foram completamente banidas. Os magos e adivinhos que haviam estabelecido seus negócios dentro do templo foram expulsos. O jovem rei enviou agentes reais a todo o país para anunciar o que havia sido descoberto no rolo sagrado. Velhos altares foram colocados abaixo e as pessoas foram instruídas no caminho da fé. O que se passou foi empolgante, dramático e glorioso. Jamais uma reforma tão ampla e clara em seus objetivos fora executada com tamanha consistência. Toda a imundícia gerada em meio século de corrupção foi varrida para fora da cidade e para fora do país. Durante esse período, o local fora transformado em um tipo de circo religioso. Nos antigos lugares de culto era possível obter-se a realização de qualquer desejo repulsivo, a liberação de qualquer ambição assassina. Havia um ritual e um deus ou deusa para qualquer capricho. A religião de Manassés estava centrada no que William James, de forma memorável, chamou de o pequeno ego convulsivo. A religião nada mais era do que um auxílio sobrenatural para realizar tudo o que se desejasse. Poder econômico, garantir uma boa colheita, sentir-se bem, assassinar a pessoa odiada, ter vantagem sobre seu vizinho, etc. Agora, sobre o reinado de Josias, a religião era centralizada em torno de um só Deus. Ela tornou-se o que sempre deveria ser, mas com frequência não é. Um meio de descobrir o significado da vida, de manter a justiça na sociedade, de encontrar caminhos em direção à excelência em diversas áreas, de adquirir disciplina para levar uma vida íntegra, de compreender como Deus nos ama e de aprender como amá-lo em retorno. Na tribuna da honra.
Jeremias dispunha de um lugar privilegiado na tribuna da arena, onde essa reforma se desenvolvia. Porém, é muito difícil acreditar que ele permaneceu como um mero espectador. Ele não era o tipo de pessoa que ficava observando o desenrolar dos acontecimentos à margem passivamente. Jeremias auxiliou na reforma, participando com sua pregação. A Bíblia nos fornece fragmentos de seus sermões. Poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Jeremias 3:2. O povo havia abandonado Deus que os amou e os chamou para seu povo, entregando-se inconsequentemente a qualquer deus ou deusa que conheciam. A poluição moral trabalha da mesma forma que a poluição ambiental. Os resíduos resultantes de uma vida desregrada e amoral penetraram insidiosamente no solo do pensamento e nos rios da linguagem, contaminando todos os setores da sociedade. Jeremias rogava ao povo: lavrai para vós outro campo novo e não semeeis entre espinhos. Jeremias 4:3. A superstição e a idolatria haviam formado uma crosta espessa na consciência do povo, tornando-o insensível e pouco receptivo à palavra de Deus sobre misericórdia e salvação. O arado é uma figura metafórica simbolizando o arrependimento que prepara o solo do nosso coração para receber o que Deus tem para nós. Jeremias foi ferido e sarcástico. Agora, pois, o assolada, porque fazem assim, e te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro. E alargas os olhos com pintura, se debalde te fazes bela? Jeremias 4:30. Ou seja, você acha que pode mudar seu destino com o uso de cosméticos? Você precisa mudar interiormente. Em tudo, Jeremias trazia uma luz de esperança. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Jeremias 6:16. Existem antigos caminhos bem marcados e sinalizados que conduzem à excelência e a Deus. As escrituras, naquele caso em específico, o rolo do livro de Deuteronômio, mapeiam as estradas. Se nós as ignorarmos, tropeçaremos em muitos obstáculos. A pregação de Jeremias foi incansável na divulgação desta verdade óbvia e cristalina, que Deus está entre nós, que podemos e devemos viver em amor fiel a Ele. Apenas uma reforma superficial. A reforma foi completada. Tudo que a ordem de um rei poderia realizar foi feito. Os crimes cessaram, a superstição religiosa foi tratada e o culto imoral foi banido. No entanto, apenas evitar o mal não torna as pessoas boas. Não demorou muito para Jeremias perceber que a reforma fora apenas de fachada, sem profundidade. Tudo parecia ter mudado, mas na essência nada realmente mudara. As transformações exteriores haviam sido tremendas, porém as internas eram imperceptíveis. Logo então encontramos Jeremias nos portões dos templos de Jerusalém, pregando um estranho sermão. Era o próprio templo onde ele se encontrava que tinha sido alvo de uma impressionante e bem-sucedida reforma. Portanto, o mais lógico seria esperar uma nota de congratulações em louvor ao povo que promovera a limpeza daquele local, expulsar os magos, banir as prostitutas e tornar o elementar direito de caminhar pelas ruas um ato seguro e a salvo de assaltos e assassinatos. Porém, o que ouvimos não se parece nada com isso. Todos estão indo à igreja, achegando-se ao templo para a oferta de sacrifícios, assim como estava ordenado no livro mais popular da época, o rolo de Deuteronômio. O culto ao Senhor é popular e entusiástico. As multidões estavam eufóricas. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E o que Jeremias está dizendo? Isto, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este.
Jeremias 7:4. As pessoas permaneciam naquele lugar santo, expressando verbalmente os chavões religiosos da época, achando que tudo estava bem. Elas estavam no lugar certo, diziam as palavras corretas, mas elas é que não estavam certas. A reforma era necessária, porém não era o suficiente. Porque a religião não é uma questão de arranjos, lugares ou palavras, mas tem a ver com a vida e amor, com misericórdia e obediência, e com pessoas dotadas de uma fé passional. Mas quando Jeremias achou que o povo, livre do reinado corrupto de Manassés, se entregaria a uma vida de fé, usando sua energia em amor, caminhando nas ruas da justiça e da paz, o que ele encontra ao chegar ao templo? Ele encontra as pessoas estupidamente gratificadas consigo mesmas, repetindo o slogan da reforma: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Jeremias irritou-se profundamente com este quadro. Os locais são relevantes e extremamente importantes, pois neles os reunimos para definir ações imediatas e nos organizamos para os novos desafios. No entanto, ir à igreja para cantar hinos não nos torna mais santo, como da mesma forma ir a uma cachoeira e relinchar não nos transforma em um cavalo. As palavras também são relevantes, igualmente importantes. O que e como nos expressamos verbalmente exterioriza o que há de mais íntimo e pessoal em nós. Porém, a contínua repetição de palavras sagradas não cria um relacionamento pessoal com Deus, da mesma forma que repetir "eu amo você" 20 vezes ao dia não nos torna apaixonados fenomenais. Este tipo de coisa aconteceu apenas porque a reforma foi vitoriosa. Aquele local agora era, sem dúvida alguma, o templo do Senhor e não um santuário pagão. Quando as pessoas iam à casa do Senhor, não mais compravam amuletos ou visitavam as prostitutas. Tampouco pagavam para que lhes antecipasse o futuro. As pessoas cultuavam a Deus de maneira que fora ordenada por Moisés. O povo estava no lugar certo, expressando as palavras certas. Apesar disso, Jeremias afirma que a presença do povo e suas palavras nada mais eram do que mentiras. Nascer novamente. Esta pregação de Jeremias é muito importante para nós, especialmente nos períodos de bonança, quando tudo vai bem, quando a igreja é admirada e o número de membros cresce a cada dia. Achamos que tudo está bem porque as aparências demonstram isso e as estatísticas são impressionantes. A igreja corre maior perigo justamente quando é popular e milhões de pessoas estão dizendo: eu nasci de novo, eu me converti, eu aceitei a Cristo. Jeremias preocupa-se com a adequação do local e das palavras como ninguém. Ele, além de tudo, foi um dos que mais se esforçaram por esta reforma. Porém, o local e as palavras certas não constituem uma vida de fé, mas somente a oportunidade de expressão de uma vida de fé. O local e as palavras podem apenas servir de fachada respeitável para um eu interior corrupto. Esta é exatamente a acusação que Jeremias faz contra o povo, de estarem usando o templo de Deus como covil de salteadores. Jeremias 7, verso 11. Um covil de salteadores é um lugar seguro para esconder-se entre um ataque e outro contra incautos e desprotegidos viajantes. Após essas incursões criminosas, os assaltantes voltam para seus esconderijos, onde estão a salvo. Esta foi a acusação de Jeremias. Vocês encontraram um abrigo seguro, não foi? Este templo limpo é acima de qualquer suspeita. Vocês passam toda a semana lá fora, fazendo o que bem entende, aproveitando-se do próximo, explorando os fracos, amaldiçoando as pessoas que não se sujeitam aos seus planos e então retornam para este local sagrado, onde tudo está em ordem, protegido e insuspeito. Jesus, 650 anos mais tarde, usou esse texto de Jeremias
em sua purificação do templo quando expulsou os vendedores e cambistas. Marcos 11, verso 15 e 19. De igual modo, Paulo advertiu Timóteo sobre as pessoas que, tendo forma de piedade, negavam-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3,5. Jeremias foi específico em sua acusação. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Jeremias, capítulo 7, verso 9 e 10. A prática religiosa era impecável. Porém, o comportamento na vida diária era corrompido. O lado exterior é muito mais fácil de reformar do que o interior. Frequentar assiduamente uma boa igreja e repetir as palavras certas é imensamente mais fácil de se fazer do que se esforçar para manter uma vida de justiça e amor entre as pessoas com as quais trabalha e convive. Aparecer na igreja uma vez por semana, cantar com entusiasmo e repetir o amém é muito mais simples do que se dedicar a uma vida de contínua oração e meditação nas Escrituras, desenvolvendo em nós uma preocupação com a miséria e a injustiça, com a fome e as guerras. Imagens sem substância. Será que as pessoas que assim procedem estão de forma consciente tentando manter uma fachada de santidade aos olhos de seus vizinhos e ludibriar Deus para receber a bênção divina? É possível que algumas sim, porém, creio que a grande maioria não tem essa consciência. Não acho que o problema chega a este ponto. Acredito que as pessoas têm vivido por muito tempo com base nas aparências exteriores, esquecendo-se dos valores interiores. No caso em questão, acho que o povo ficou tão impressionado com o sucesso da reforma que se enganou pensando que tudo se resumia naquele local. Vivemos em uma cultura onde a imagem é tudo e a substância é nada, onde o novo começo é muito mais atraente do que a longa execução de um projeto. Imagens são importantes, começos são valorizados, porém uma imagem sem substância, sem conteúdo, é ilusão. Um começo sem a devida continuidade é uma mentira. Jeremias tentou alertar seu povo, levando-os a reconhecer essa verdade óbvia, por muitas vezes ignorada, enviando-os a uma viagem a Siló. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Jeremias 7:12. Siló foi um dos mais famosos lugares sagrados na história dos hebreus. Localizado no centro do país, havia sido o centro anterior de culto e consulta em Israel. Quando Josué trouxe o povo à terra prometida, após a saída do Egito e 40 anos de peregrinação pelo deserto, foi em Siló que eles ergueram e estabeleceram o tabernáculo e dividiram o território entre as 12 tribos. A sagrada arca da aliança foi mantida naquele local. Lá, o grande profeta Samuel pregou suas palavras de aconselhamento. Siló foi um começo esplendoroso, foi uma imagem gloriosa. No entanto, tudo que Siló representou resumia-se agora a um monte de pedras em meio a um campo de ervas daninhas, como qualquer viajante, deslocando-se da Galiléia para Jerusalém, podia constatar. Siló havia sido o lugar certo. Naquele local, as palavras corretas haviam sido ditas. Porém, quando o lugar certo não mais levava a uma caminhada com Deus, quando palavras corretas não mais expressavam amor e fé, Siló foi destruído. Se isto sucedeu a Siló, poderia muito bem acontecer com Jerusalém ou em qualquer outro lugar onde o povo se reunisse para cultuar Deus. Não é suficiente estar no lugar certo e dizer as palavras corretas. Nunca é suficiente até que caminhemos com Deus 24 horas por dia
aonde formos e tudo o que dissermos seja uma expressão de amor e fé. Uma carreira duradoura. Quando converso com casais que me procuram buscando preparar-se para o casamento, com frequência digo: as cerimônias são muito fáceis, mas os casamentos são difíceis. O casal deseja planejar a cerimônia, eu almejo planejar o casamento. Eles querem saber onde as damas de honra devem ficar, eu quero desenvolver um plano para o perdão. O casal quer decidir as músicas que irão tocar na cerimônia. Objetivo falar sobre as emoções que estarão presentes no casamento. Eu posso realizar uma cerimônia de casamento em 20 minutos de olhos fechados, mas um casamento demanda anos a fio de atenção redobrada e de olhos bem abertos. As cerimônias são importantes, são belas, impressionantes, emocionantes e algumas vezes extremamente onerosas. Elas nos levam das lágrimas ao sorriso, preocupando-nos em estar no lugar certo, na hora certa e pronunciar as palavras certas. O lugar onde as pessoas devem ficar é importante. A maneira como se vestem é significante. Cada pequeno detalhe é memorável, seja uma flor ou um candelabro, porém, sua realização é comparativamente fácil. Por seu turno, os casamentos são complexos e difíceis. Na vida a dois, nós trabalhamos cada detalhe das promessas e compromissos assumidos durante a cerimônia. Durante o casamento, desenvolvemos a duradoura e rica vida de amor fiel anunciada naquele evento religioso. Ou seja, a cerimônia em si, sem a vida comum do casamento, não significa muita coisa. Pouco importa se o casal, a cada aniversário de casamento, veste novamente as roupas da cerimônia e repete: estamos casados. Se não há um compartilhar de amor diário, se não há permanente ternura, se um não ouve ao outro com atenção concentrada, se não há uma generosidade criativa ou bênção mútua. A reforma realizada por Josias foi como uma cerimônia de casamento. A preocupação de Jeremias era com o casamento em si, com a união diária. Realmente foi uma grande realização repudiar os atos de Manassés e estabelecer o povo em aliança com Deus, mas andar nos caminhos de Deus e abraçar o seu amor é uma carreira duradoura. O povo celebrou a reforma imposta por Josias, mas ignorou a pregação de Jeremias. Todo o mérito deve ser concedido a Jeremias por não haver permitido que a insossa tagarelice religiosa das massas ludibriasse as suas percepções ou emudecesse o seu insistente testemunho. Capítulo 6. Desça à casa do oleiro. Palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias 18, do verso 1 ao 4. Na verdade, eu creio que, por analogia, a mente produz os seus mais ricos movimentos e também, por analogia, eu acredito que a nossa mente faz uso o mais profundamente possível do que foi compreendido ou em qualquer nível. Eu creio ser uma maneira apropriada de olhar para a atividade mental em uma sociedade como a nossa, sem uma característica fixa e operando sob uma revelação que tem sido erroneamente compreendida. É por analogia que o falcão pode ouvir novamente o falcoeiro, que as coisas podem se juntar outra vez e que novamente o centro pode ser mantido. R.P. Blackmore. Willie Ossa era um artista que trabalhava à noite como zelador de uma igreja no lado oeste de Nova York para sustentar a família, constituída por sua esposa e sua pequena filha. Durante o dia, ele se dedicava à sua verdadeira vocação, a pintura. De nacionalidade alemã, Willie cresceu durante a guerra e casou-se com uma jovem americana, filha de um oficial do exército de ocupação.
Eu o conheci quando era estudante de teologia e trabalhava na mesma igreja como assistente do pastor. Willie apreciava falar sobre religião. Por outro lado, eu gostava de conversar sobre arte. Assim, nós dávamos muito bem e mantínhamos longas conversações sobre os assuntos de nosso interesse. Ele decidiu pintar o meu retrato. Com esse objetivo, durante algumas semanas passei a visitá-lo em sua casa. No meu caminho para o trabalho na igreja, dedicando cerca de 30 minutos de minhas tardes à função de modelo. Willie nunca permitiu que eu visse o que ele estava pintando. Dia após dia, semana após semana, eu posava imóvel enquanto ele pintava. Certo dia, sua mulher entrou no aposento que lhe servia de ateliê, olhou para o quadro, já em fase final de criação, e exclamou com uma notável indignação: Grande, grande! O pouco conhecimento que eu tinha da língua alemã me permitiu compreender que ele estava dizendo doente. Você o pintou como se fosse um cadáver. Willy respondeu: Nicht grande, aber keine Gnade. Eu li conforme fosse em português, gente. Ou seja, ele não está doente. Esta é a aparência que ele terá quando a compaixão se for, quando a misericórdia for removida dele. Algumas frases entrecortadas foram suficientes para que eu, sem ver o quadro, compreendesse perfeitamente o que Willy estava fazendo. Com frequência discutimos até altas horas da noite sobre a fé cristã. Ele odiava a igreja. Em meu caso, ele fizera uma concessão parcial pelo bem de nossa amizade. Todos os cristãos que ele conhecera quando jovem tinham colaborado com os nazistas. Muitos foram responsáveis pelos campos da morte e pelo holocausto de 6 milhões de judeus. Também contribuíram para tornar sua amada Alemanha em uma máquina de guerra pagã. Na experiência de William, a palavra cristão estava associada a cristãos das igrejas do estado que haviam sido batizados, reuniam-se e tocavam Mozart enquanto levavam a nação a cometer atrocidades em larga escala, nunca antes vista pelo mundo. Seu argumento era de que a igreja havia extraído o espírito e a moralidade das pessoas, reduzindo-a às funções burocráticas, onde os rótulos assumiram o lugar das faces e as regras eram mais importantes que os relacionamentos. Como não poderia deixar de ser eu, argumentava o contrário. Por vezes, ele se tornava veemente. O domínio que William tinha da língua inglesa era adequado, mas não fluente. Mas ele se exaltava, começava a falar em alemão. Mas não há misericórdia na igreja. Keine Gnade. Nenhuma compaixão. Ele me aconselhou a jamais me tornar um pastor. Disse que se eu fizesse, em 20 anos eu seria um mero burocrata de um olhar profundo e especializado em trabalhos de escrivaninha. Isto é o que ele estava pintando dia após dia, sem meu conhecimento, um alerta profético, um quadro que retratava não a minha aparência da época, mas como ele tinha certeza de que eu seria se persistisse na vocação cristã. O retrato está comigo até hoje. Eu o mantenho guardado em um armário e de tempos em tempos o retiro para dar uma olhada. O olhar com quem fui retratado é opaco e vazio. O rosto é esquelético e com um ar pouco saudável. Nunca me convenci de que o William retratou iria acontecer. Se assim fosse, jamais me tornaria um pastor. Mas eu sabia que era possível. Eu já tinha essa consciência antes de conhecê-lo. A conscientização veio através das leituras das Escrituras e do que presenciava ao meu redor. Porém, sua imaginação artística criou um retrato cujas imagens eram muito mais vívidas do que qualquer alerta verbal. O artista nos mostra antecipadamente o que vai acontecer. O artista possui olhos capazes de ver o visível e vislumbrar o invisível, assim como a habilidade de nos mostrar de forma completa o que somente vemos de forma fragmentada, em função de nossas limitações. Assim, costumo olhar para o quadro e comparar com a imagem refletida pelo espelho diante de mim. Mestre da imaginação. Igualmente, Jeremias era possuidor de uma imaginação artística
Creio ter sido uma das mais poderosas mentes imaginativas na história humana. Essa capacidade de expressar em sua vocação profética nos mantém em contato com a realidade de Deus e nossas vidas. A imaginação de Jeremias nos desperta para a realidade divina que permeia tudo ao nosso redor, nos mostra como a nossa vida é interessante e nos obriga a examinar o que supomos estar fazendo e o que Deus está realizando em nós. Jeremias, atento e sensível à direção de Deus, recebeu a seguinte ordem: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. A tarefa de Deus, por intermédio de Jeremias, era esta: como posso fazer com que estas pessoas me levem a sério exatamente onde elas estão? Como posso fazê-las enxergar que estou trabalhando agora mesmo, silenciosa e invisivelmente, porém certa e eternamente na história de suas vidas? Como posso fazê-las ver a ligação que existe entre o que fiz através de Abraão, Moisés e Davi e o que eles são agora? Como posso fazer com que elas se dispam de seus tediosos egos, dando lugar à minha glória, vontade aqui e agora? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Os grandes mestres na arte da imaginação não obtêm as coisas do nada. Eles direcionam a nossa atenção para o que está bem diante de nossos olhos. Então, nos treinam para ver o todo. Não os fragmentos, mas o contexto com todas as ligações e variantes. Eles conectam o visível com o invisível, o isto com aquilo. Eles nos auxiliam para que vejamos o que está todo o tempo ao nosso redor, mas que regularmente ignoramos ou não damos a devida atenção. Com sua ajuda, tais fatos são vistos por nós não como coisas comuns, mas assombrosas, não como banais, mas como extraordinárias. Por esta razão, a imaginação é um dos ministérios mais importantes no fomento de uma vida de fé. A fé não é uma forma de escape do cotidiano, mas um mergulho nas suas profundezas. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Vá ao sapateiro, desça ao estábulo do açougueiro, vá à banca de doces, vá onde o trabalho cotidiano está sendo realizado. Em nossa sociedade, talvez ele fosse enviado ao posto de gasolina. Na Israel daquela época, a casa do oleiro era uma referência em qualquer comunidade. O oleiro era um artífice, cuja casa todos conheciam, cuja atividade era familiar a todos e necessária para a manutenção cotidiana da vida. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Jeremias observou o oleiro em sua labuta. O oleiro estava na roda, trabalhando em uma massa de barro ainda disforme. Ele girava o equipamento e seus habilidosos dedos davam forma ao barro. Uma leve pressão aqui, outra mais intensa lá, e um vaso começava a surgir do monte de barro. Você tem ideia da importância da cerâmica? A invenção do trabalho em barro deu início a uma verdadeira revolução. Antes dessa atividade econômica, havia somente tribos errantes, seguindo os rebanhos de animais, deslocando-se de um lugar a outro, movidas pela falta de água ou pela falta de alimento. Não havia tempo para desenvolver nada, nem tempo livre para dedicar-se à reflexão. Era uma vida de subsistência, de sobrevivência diária. Porém, a invenção da cerâmica tornou-se possível armazenar e transportar. Então, já era possível permanecer mais tempo nos lugares, porque se podia armazenar os grãos para as refeições do próximo inverno e a água para beber. Era possível cozinhar e transportar as mercadorias. A cerâmica sinalizou uma revolução que resultou no que chamamos de civilização, a Era Neolítica. Tente imaginar como a vida seria diferente se não houvesse recipientes nos quais pudéssemos armazenar as coisas. Sem potes e panelas,
tigelas e pratos, baldes e jarras, canecas e barris, sem caixas de papelão e envelopes de papel pardo, sem silós de grãos e tanques de armazenamento de líquidos, a vida seria reduzida ao que fosse possível lidar em um único dia, com que pudéssemos segurar com as nossas mãos de cada vez. O advento da cerâmica possibilitou o desenvolvimento das comunidades. A vida estendeu-se além do imediato e do urgente. O impacto prático da invenção da cerâmica é imenso, porém há algo mais que é tão importante quanto. Ninguém jamais foi capaz de fazer um pote de barro que fosse apenas um pote de barro. Cada um deles é uma pequena obra de arte. Os oleiros sempre estão experimentando, criando novos contornos, tamanhos, processos de modelação para dar a forma e o acabamento finais em uma combinação agradável de curvas. Não existe um utensílio de cerâmica que, além de sua utilidade, não seja ao mesmo tempo uma demonstração de beleza. A peça de barro é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno e vitrificada. É um dos itens mais funcionais que existe e também um dos mais belos. Na época em que Jeremias viveu, ninguém colocava uma peça de cerâmica na prateleira apenas para admirá-la, usando-a somente como item decorativo a fim de dar um toque de elegância ao ambiente. Porém, o contrário também era verdadeiro. Ninguém usava a peça de cerâmica apenas por sua utilidade. Sempre havia a evidência das hábeis mãos do artista. É difícil compreendermos na totalidade a importância de tal combinação, pois vivemos em um mundo completamente diferente. Normalmente fazemos distinção entre o que é útil e o que é belo, o necessário e o elegante. Utilizamos envelopes de papel pardo para recobrir recipientes quando apenas queremos armazenar nossos itens de mercearia sem ter qualquer intenção decorativa. Afinal, tudo o que queremos é um lugar para guardar os produtos em casa. Então, compramos os quadros para embelezar as paredes nuas de nossos lares. Construímos prédios de escritórios comuns e feias fábricas apenas visando a funcionalidade dos trabalhos e funções que serão desempenhados. Em contrapartida, construímos lindos museus para abrigar os objetos de arte. Porém, houve um período na história quando estas coisas eram realizadas de maneiras mais positivas, quando o necessário e o belo estavam integrados, quando de fato era inimaginável separar estas duas características. Certamente para Jeremias este era o caso. Não havia envelopes de papel pardo ou museus, mas havia cerâmica. Em todas as partes, útil e bela, funcionalmente necessária e artisticamente elegante. Duas características presentes na mesma peça que de forma nenhuma eram vistas separadamente. A imaginação de Jeremias começou a trabalhar quando ele se postou diante daquele oleiro, enquanto este manuseava o monte de barro ainda disforme na roda. É provável que Jeremias já tivesse visto muitos oleiros trabalhando antes, mas naquela ocasião ele viu algo a mais. Ele vislumbrou Deus modelando uma pessoa para a sua glória, uma pessoa de Deus, homens e mulheres criados à imagem divina, necessários, porém não apenas isso, também belos, bonitos, mas não apenas isso, também úteis. Cada ser humano é uma união inseparável de necessidade e liberdade. Não há ser humano que não seja útil, que não tenha o seu papel dentro do que Deus está realizando. E não há ser humano que não seja único, dotado de linhas, cores e formas totalmente distintas de qualquer outro. Todas estas verdades tornaram-se cristalinas à mente de Jeremias na casa do oleiro. O aspecto bruto do barro, inerte e letárgico, modelado com propósito pelas habilidosas mãos do oleiro, e enquanto o barro ia adquirindo forma, veio a compreensão da singular individualidade e ampla utilidade que aquele monte de barro assumiria quando todo o processo da modelagem, ao acabamento final, passando pela pintura e cozimento, fosse concluído.
Deus nos molda de acordo com seus eternos propósitos e ele inicia o processo aqui mesmo. O pó de onde viemos e a imagem de Deus na qual fomos feitos são um e os mesmos. O vaso estragado. E então algo saiu errado. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Jeremias tinha conhecimento de tudo isso. Ele sabia que poderia haver vasos ruins e danificados, homens e mulheres com impurezas, com pequenos defeitos e trincas que resistissem à mão do divino oleiro. Dia após dia, Jeremias convivia com pessoas que não eram úteis. As imperfeições tornaram suas vidas em recipientes danificados, incapazes de reter o vinho ou a água. Uma falha no processo fez com que suas vidas se tornassem trôpegas, inconstantes e independentes. O profeta tinha outras palavras para descrever isso: pecado, rebelião, vontade própria, desvio. Ele, porém, nunca tinha presenciado tão perturbadora imagem para isso. Jeremias continuou a observar. O que o oleiro iria fazer agora? Chutar a roda e soltar impropérios expressando a sua contrariedade? Arremessar um monte de barro contra o cachorro e ir comprar outra marca? Nada disso. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus amassa e pressiona, estica e comprime. O trabalho de criação é reiniciado, hábil e pacientemente. Deus não desiste de fazer bons vasos. Deus não joga fora o vaso que foi danificado. Utilizando uma imagem diferente, George Herbert expressou a mesma ideia. As tempestades são o triunfo de sua arte. Esperança e advertência. Nessa mensagem, encontramos a esperança e a advertência de mãos dadas. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. A seguir, ele avança nas duas direções. Se a tal nação se convencer da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias 18:8. Por outro lado, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Jeremias 18:10. Nenhuma previsão agorenta é definitiva em sua condenação que não possa ser retirada, como também nenhuma promessa divina é uma licença para a indolência. O barro pode frustrar a intenção do oleiro e fazê-lo mudar de ideia. Assim como a qualidade do barro determina o que o oleiro pode fazer com ele, também a qualidade de uma pessoa determina o que Deus pode fazer com ela. As pessoas se recusam a responder, a participar e a voluntariamente se envolver nos modeladores propósitos de Deus. Mas eles dizem: não há esperança porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 18:12. Será que as pessoas sentem-se aprisionadas às suas vidas e simplesmente tentam fazer o melhor ou o pior com o que têm em mãos? Jeremias não concordara com tal fatalismo. Ele continua a pregar. Sua visita à casa do oleiro e seu sermão sobre o processo de confecção do vaso são colocados para tornar as pessoas sensíveis a Deus, que misericordiosamente busca moldar suas vidas a fim de torná-las úteis e belas. Em tal cenário, mesmo os seus julgamentos são vistos com atos de misericórdia. Em sua recalcitrante e obstinada descrença, o povo atravessaria um inimaginável período onde o maligno reinava soberano, cujo negativo clímax foi a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. Porém, eles nunca foram descartados. Deus, o oleiro. Este é um dos mais poderosos sermões de Jeremias. Esta imagem tem chamado a atenção das pessoas de fé em todo lugar. Uma das razões de sua eficácia é o fato de Jeremias ter vivenciado isso antes de pregar.
porque nenhum ato de imaginação, profecia ou arte é poderoso se não trabalhado na vida interior. Isso está sendo trabalhado por longo tempo no íntimo de Jeremias. A primeira palavra que ele recebeu de Deus foi esta: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias 1:5. O verbo formar-se é iatizar. Agora que Jeremias estava preparado para estabelecer uma imagem mediante a qual o povo é capaz de compreender sua posição em relação a Deus, ele vai à casa do Iotizé, o oleiro. A primeira palavra que Jeremias aprendeu para compreender sua própria vida, iatizar, é a palavra agora utilizada para levar as pessoas a entenderem suas vidas. Deus moldou Jeremias. Deus está moldando as pessoas. Ele é o oleiro, o Iotizé, trabalhando em sua divina roda um Jeremias de barro, moldando pessoas que são como um monte de barro. Ele dá forma e atizar a elas. Jeremias prega ao povo a sua própria experiência. Toda a verdade deve ser vivida pessoalmente, antes de estar completa, antes de adquirir o selo de autenticidade. A verdade de Deus nos molda, de que somos formados por Ele, foi de Jeremias desde o princípio. Ele a viveu em detalhes. Ele esteve girando na roda do oleiro antes de seu nascimento. Para Jeremias, nenhuma palavra tinha mais significado do que esta: formado por Deus. A experiência do profeta era de que sua vida fora moldada pelo trabalho criativo de Deus. Ele não era um ajuntamento aleatório de células, mas antes havia sido formado por mãos amorosas e hábeis. Ele não era uma matéria em potencial, apenas aguardando um momento oportuno, quando então, pela afirmação da sua vontade, fazer algo de sua vida. Ele já tornara algo por Deus, moldado para os propósitos divinos. A vida de fé é muito física. Ser um cristão tem muito a ver com a nossa carne, tempo, espaço e as coisas materiais. Isso significa ser colocado na roda do oleiro e moldado, nosso ser completo, em algo útil e belo. E então, quando perdemos a beleza e a utilidade, somos moldados novamente. Este processo é doloroso, porém vale a pena. O quadro pintado por Willy mostra o que me tornaria se abandonasse ou negasse a fé em um Deus misericordioso. A imagem do oleiro, retratada por Jeremias, mostra no que me transformo à medida que submeto a minha vida ao Deus criativo e misericordioso. Nossas vidas transformam-se em objetos de cerâmica que possibilitam o surgimento de uma civilização, o que Jeremias denominou de povo de Deus. Jesus chamou de reino de Deus e Agostinho rotulou de cidade de Deus. Não mais cada homem por si e o maligno por todos. Somos recipientes, regiões de ser. Nas palavras de Heidegger, nas quais o amor, a salvação e a misericórdia são conservados e compartilhados. Agora, tudo está conectado e faz sentido. A forma da criação e a forma da salvação. A mão modeladora de Deus e o formato da minha vida. Concluímos o capítulo 6.